Boa noite. Iniciamos a nossa web do dia 23 de janeiro de 2023 para o evento 730978 e 734186. Pois bem, pessoal, já estávamos conversando, né? Então, recapitulando aí todo esse período de férias, que querendo ou não, a gente coloca a cabeça em outros assuntos, né? Então, voltando aqui à nossa primeira semana de volta de férias e relembrando nosso cronograma e os compromissos que a gente tem para finalização, não só do módulo, quanto a finalização do curso, né? Então, vocês estão aqui na reta final para se formarem com louvor como técnicos, né? Então, para SUC, a gente tem as entregas aí, né, até o dia 12/2, que extraoficialmente. Então, essa informação, depois o pessoal reclama, mas quem vem na web fica inteirado, né? Quem assiste as aulas gravadas. Então, a gente já combinou, a gente teve um momento aqui antes, né, junto com os demais colegas que estão presentes, e já combinei com o Rafael, com o Gelei, com o Cláudio, extraoficialmente a entrega dessas atividades vai até o dia 19. Por quê? Porque no dia 11 ainda tem momento presencial. Então, para não prejudicar tudo mais, vocês vão ter até o dia 19 para fazer a entrega dessas atividades. Ah, professor, por que você não coloca a data aqui? Infelizmente, se eu colocar aqui, eu vou ser cobrado, porque a data final é 16. Então, por isso que eu digo, extraoficialmente, a entrega é 19, tá bom? Então, fica essa data aqui só para cumprir o rito, né, do cronograma, tá dentro do intervalo da UC, mas como eu tenho essa possibilidade de escolher, né, uma data posterior, e até para vocês terem um final de semana sem momento presencial, para finalizar a atividade, então fica até o dia 19, que é o domingo, às 23h59. E os grupos são de 5, como o Gilei bem lembrou, né? Como as webs não, os momentos presenciais estão ocorrendo, né, com grupos de 5 pessoas, então a gente mantém o grupo de 5, certo? Beleza, feito. Outro ponto que a gente conversou antes, eu vou aproveitar para conversar agora. O Gilei levantou a possibilidade de usar o Cool Selector, né? Que a gente viu ele durante o curso e é um software que ajuda muito. Para esse caso, infelizmente, não dá porque ele é mais otimizado para selecionamento de câmaras frias, né? E aqui não vai ser o caso. A gente tem outros softwares, né? Tem o Blockload, que eu até acabei mostrando aqui para os colegas que estão online, né? Ele tem outro software que já me fugiu o nome, tem um que conversa com o SketchUp. O pessoal fala que ele é da NASA. Eu não lembro o nome, mas tem ele também, e ele é livre. A dificuldade é fazer ele conversar com o SketchUp e também saber desenhar no SketchUp, né? Vai ter uma certa dificuldade. Quem for familiar, depois eu trago o nome do software aí para vocês também terem ele. Mas o mais usual mesmo é esse Blockload da Carrier, por ser mais funcional, né, e de certa forma desenvolvido para especificamente para nossa área, não só para outras áreas, né, igual tem a área de conforto térmico, a área aquela certificação LEED, né, que é os prédios que têm eficiência energética. Então, arquiteto, engenheiro civil usa e esse outro que eu falei para vocês que era da NASA para avaliar a questão da eficiência energética do prédio. E o block load da carga, ele é só para climatização, então ele acaba sendo mais específico, um dos mais usuais aí no mercado, nessa área de dimensionamento de carga térmica. Temos também as NBRs, né? Tem uma NBR, uma não, tem duas, né? Uma com cálculo simplificado e outra com cálculo completo. Trazer elas para vocês também para deixar familiar. E 1 milhão de planilhas que tem na internet, né? Buscar uma aí com mais dados, que faça um cálculo mais fidedigno, também poderá ser utilizada, né? Então isso aí vai demandar um pouco de pesquisa e o método vocês vão escolher. Eu não vou dizer, ah, tá certo ou tá errado, porque dependendo do método que usar, eu não conheço todos, né? Infelizmente, não tem como conhecer todos. Todo dia tá desenvolvendo um, o método não, né? A forma, a planilha, um dia alguém pode criar uma planilha e liberar. Vai estar tudo em cima das NBRs, né? Que vem das normas ASHRAE, mas
Mas aí não tem que falar, usa essa planilha, usa essa, não. Fica aí a critério de vocês encontrarem uma que seja usual e confiável. Então, os recados são esses. Ficou algum para trás aí, Gilei? Tranquilo, ficou beleza. De boa. Eu passei, eu falei todos os recados que a gente conversou antes. Falou. Ou esqueci. Ah, então tá bom. Não tô ruim de Agora memória, eu só não. Ah, precisava era que o professor na aula presencial, não sei se me concorda, o Marcelo aí, o Diego, mas o Rafael, ajudasse nós mais nessa. Não sei se é a função dele também, né? Nesse projeto, entendeu? depende. Se tiver dúvida, eu não sei quem que tá dando, já nem lembro mais quem que tá dando esses últimos. É o. Deve ser o Gleibson, não é não? Foi, a última aula foi o Gleice. Isso, Cleibson. É, o Gleibson manja pra caramba disso aqui, hein? Então, o que você perguntar pra ele, ele vai conseguir te responder. Pode ter certeza. 300 anos fazendo esse trem aqui. Se tiver dúvida lá, por exemplo, começou a desenvolver, travou num cálculo, o óleo como, condução. Além eu que estou aqui na plataforma, se quiser um contato presencial, né, com ele ou lá no momento, ele também tem capacidade. O cara saca muito disso aqui. Creio que vai ser ele que vai dar os dois próximos também. É, vamos amolar ele agora esse final de semana. Pode ficar à vontade lá. Deixa eu então compartilhar nossa aula de hoje aqui. Só um momentinho. Eu só pegar ela aqui. Aqui. Vamos lá, né? Complementando a nossa última web aí. Creio que o Flávio hoje não está aqui, mas estava presente. Todo mundo já quis entrar de férias, né? Mas tá gravado aí na nossa plataforma. Então vem trazendo a parte teórica do projeto, né? Quais são os fundamentos que a gente precisa. Então, no planejamento a gente teve aquela do dia 12, tem essa aqui no dia 23. Teria mais uma próxima, mas dependendo como vocês estiverem já dando andamento, a gente já pula. Em vez de ficar na teoria na próxima, a gente já começa a vir para cálculo. Se alguém já começou e travou, entendeu? Então vai depender aí do andamento de vocês. Se chegarem com dúvida, já no dia 30, a gente já trabalha em cima do projeto, dos cálculos. Se ninguém chegar com dúvida, aí dá mais uma aula de teoria que tem preparado aqui. Então, vocês aí que vão ditar qual vai ser o andamento da nossa próxima web. E aqui os pontos importantes, né, do porquê fazer o projeto e o que tem que ser levado em consideração, ó. Para um projeto de climatização bem-sucedido, é fundamental a participação do projetista da área, desde a concepção arquitetônica, da edificação atuando como integrante das equipes de projeto de estrutura, hidráulica e elétrica, entre outras. Um projeto na área de climatização envolve uma série de etapas, que são estudo preliminar, né? São estabelecidas as normas que serão levantadas ou levadas em consideração para a definição do sistema a ser projetado, as bases de cálculo, né? São fixados os parâmetros adotados como base para o dimensionamento do sistema, que é condições de temperatura, pressão e umidade, taxa de ocupação, iluminação e área exterior. Um exemplo, no estudo preliminar, quando você vai definir quais normas, a gente tem duas, né? Uma que calcula de forma simplificada e outra de forma completa. Então ali você já pode definir, né? Dependendo do tipo de utilização e o que o seu cliente necessita. E base de cálculo da mesma forma, condição de temperatura. Eu vou projetar um, um ambiente que eu quero que a temperatura seja 23 graus Celsius. E o Girley vai projetar o dele que seja 20 para o mesmo local. Se nós dois projetarmos a carga térmica para chegar a 23, vai ser menor e a carga térmica do Girley para esse mesmo ambiente para chegar a 20 vai ser maior. Então pode ser que eu projete, por exemplo, empiricamente um equipamento de 24.000 BTU e o Girley de 36. Ah, pô, um tá certo, um tá errado? Não. Aí, vamos lá, instalou no equipamento. Chega o cliente que pediu para
calcular para 23 graus Celsius, quer operar a máquina para deixar 18. Que a gente sabe que aqui em Goiânia, quando está calor, é impossível, né? Infelizmente não vai chegar. Então, acontece muito disso também, de fazer o projeto e o operador não levar em consideração os dados de projeto e querer que o equipamento funcione de forma diferente do escopo, né? Do que foi desenhado. Então, por isso que muitas vezes, no equipamento não funciona, não sei o quê. Na verdade, ele não foi projetado para chegar, no meu caso, que eu projetei a 23, não foi projetado para ficar a 20 graus Celsius o ambiente. Então, tudo isso é importante levar. Uai, ô professor, só Sim, perguntando. Mas aí o ideal, então, seria projetar ele para o mínimo possível, não? depende muito, Gilei, porque se o ambiente for muito grande, isso aí muda na questão de aquisição de equipamento. Vou te dar um exemplo. Isso aí eu vi não sei se eu acho que eu já comentei com vocês algumas vezes. Tem um professor lá da Faculdade de São Paulo, eu não lembro se era da FEI, da USP, lá tem uma porrada de nome, e ele é da Abrava, né? Aquela que organiza todos os eventos da nossa área. E ele estava fazendo um estudo seguinte. Em um local com 26 graus Celsius de temperatura ambiente, ele fica confortável termicamente e o custo dele de energia é 50% menor do que um ambiente de 23 graus Celsius. Essa diferença de 3 graus pode afetar em 50% no consumo de energia. Então depende muito de para quem você está projetando. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo, só um segundo. Aí tem outro exemplo. Aqui nós estamos falando de temperatura ambiente do recinto, né? Agora, a temperatura externa, aí sim, eu sei que Goiânia já chegou a 41,5, salvo engano, em 2019, antes da pandemia. Acho que foi o recorde de Goiânia aqui, pelo menos desde quando eu moro aqui, foi 41,5. Então, toda vez que eu jogo a situação extrema, né, de temperatura externa, eu jogo 41,5. Então, eu já projeto o sistema para que no dia que chegar a 41,5, ele consiga ir a 23 graus Celsius. Seria mais ou menos isso no cálculo, né? Nós estamos falando aqui no método matemático. Agora, se a máquina realmente vai dar conta pela temperatura externa estar tão próxima de condensação, aí já é outra coisa, entendeu? Entendi, mas eu só estou te falando o seguinte, por exemplo, tem gente, né? Por exemplo, Uhum. eu não, eu não gosto muito de ar-condicionado, né? Por exemplo, eu já. Não, é mesmo. Agora Ô, já tem. bicho, você não pode falar isso, não. Você Não, pode não, falar. é assim, eu não sinto bem com ar-condicionado, né? Não, então você tem Eu que falar tenho, assim, ó. Eu gosto do ambiente com a temperatura mais é elevada. O elevado. ar-condicionado você gosta, pô, dá É, dinheiro, é. dá dinheiro. Aí o que acontece? Já tem um colega que trabalha junto comigo, o bicho gosta de colocar o treino no 16, por exemplo. Entendeu o que eu tô querendo falar pra você? Então Entendi. tem casos. Um exemplo, né? Por exemplo, assim. Por isso que eu tô te falando pra você assim, se projetar ser no mínimo possível, porque tem gente que já gosta mais, outros já gosta menos. Uhum. Compreendeu? É isso que tá querendo Isso. falar. Não, você tem um ponto mesmo, isso é verdade. Por exemplo, quero que tenha um sistema que ninguém reclame. Aí você vai dar um. A gente costuma dizer que ele está um pouco superdimensionado, se coloca um fator de segurança acima. Isso vai muito do projetista, por isso que não tem. Assim, não tem como falar, tal projeto está certo, tal projeto está errado. Se ficar estabelecido dentro da norma, por exemplo, a Anvisa estabelece que é de 20 a 25 graus um ambiente confortável, né, termicamente ali para as pessoas trabalharem, desenvolver suas atividades. Ah, a NR17, que é de ergonomia também, que diz sobre os ambientes, vai estar entre 21 e 24. Então, você tem todo esse range para você trabalhar como temperatura interna. Então, se, por exemplo, seu cliente vai dizer, quero que fique entre 22 e 25, quero que fique entre 21 e 24. Então depende muito disso também. Mas o seu caso assim é interessante. Aí entra aqui o seguinte: quanto menor a temperatura interna, maior a carga térmica, maior o equipamento e muitas vezes maior o consumo. E aí você tem que levar em consideração o seguinte: o seu cliente também vai querer pagar menos na energia.
Então é ali aquela corda bamba, entendeu, Gilei? É um cobertor curto. Você vai puxando de um lado, vai descobrindo do outro. Você tem que encontrar o ponto médio ali do melhor custo-benefício e que atenda às necessidades da melhor forma possível. Então é mais ou menos isso, um cobertor curto ali. Você fica jogando para ver qual vai ser o melhor custo-benefício para o caso. Beleza, entendi. Mas isso aí vai bagagem. Você vai pegando bagagem, você vai fazendo um, vai fazendo dois, três, você vai pegando bagagem. E daqui um dia você fala, pô, desse jeito é o melhor. Aí você começa a escolhe realmente qual que é o range que você vai trabalhar, que vai dar menos problema. Mas pelo menos a experiência que eu tô tendo, tô tentando transmitir, não sei se tá ficando claro, Julinho. Não, ficou beleza, ficou tranquilo. Beleza? Não, Beleza. show de bola então. Aí outro ponto é dimensionamento, que a gente acabou trocando ideia, e é justamente o que ele vai trazer, né? Questão de carga térmica total, né? Seleção de equipamentos, local da casa de máquina, projeto da rede dutos, projeto da rede hidráulica, esquema elétrico e esquema de controle. Então, hoje em dia, essa questão ainda mais de controle, né, tá cada dia mais avançada tecnologicamente. E aí vai fazendo a seleção de acordo com a necessidade do seu cliente. Depois disso, vem o quê? Memorial descritivo. Que ele traz, né? Objetivamente, a solução adotada pelo sistema de condicionamento de ar. Este relato é realizado baseado na execução do projeto, uma vez que nele são encontradas informações gerais do sistema e tabela de resumo de cálculos, né? Faz parte ainda deste tópico os parâmetros referentes ao contrato de aquisição. Então, aqui você vai trazer a norma que você usou, tubo de cobre seguindo a NBR tal, o equipamento eu selecionei tal modelo, esse é o tal modelo de tal marca, ou outros dois similares. Geralmente a gente coloca três, né, para o cliente escolher. Se ele instalar um diferente desses três, aí é por consequência dele, né? Porque quando ele contrata um projeto, você também não vai selecionar um equipamento. Vou falar um aqui que a gente tem tido problema ultimamente. Não era assim, mas começou a ficar depois dessa questão dos semicondutores e tudo mais, é a Philco. A Philco, infelizmente, não tá legal as placas deles, né? Tá dando muito problema nos inverters. Então, assim, eu se for fazer uma seleção de equipamento, no meu memorial descritivo não vai ter Philco. Eu não indico esse para o cliente porque, infelizmente, está tendo muito problema. E aí a gente sabe, você especificou para o seu cliente comprou, instalou, deu problema, você vai levar a culpa junto, né? E aí, para evitar esse tipo de transtorno, então a gente já vai colocando isso, vai levando em consideração a marca, modelo e também, né, faz parte do nosso projeto a parte gráfica, que são segundas. A parte gráfica compreende o fornecimento de plantas, cortes e detalhamentos necessários à perfeita compreensão por parte do cliente. Então a gente vai plotar, né, fazer todos esses desenhos conforme o que vai ser necessário para executar. É muito interessante quando a pessoa que executa começa a fazer projeto, porque ela começa a levar em consideração tanto essa parte das informações necessárias para a instalação, quanto leva em consideração a posição desses equipamentos para manutenção. Então, quem executa a instalação, executa a manutenção, começa a fazer projeto, já tem esse cuidado a mais. E isso aí ajuda muito os próximos que vêm e vão pegando manutenção e tudo mais, que é caso que a gente vê muito, equipamento no alto do edificação, chega lá não tem ponto de energia, não tem ponto de água, a escada de marinheiro tá incompleta, não tem escada. Já aconteceu com praticamente todos vocês, né? Isso aí, dificuldade de acesso e sem, sem energia ou sem água para fazer a manutenção. Isso aí não é só com a gente que acontece não, né? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu na área de energia, né? O filho de uma égua do engenheiro, ele faz o trem lá de Goiânia fora, só pelo mapa, só pelo mapa, aí o que que acontece? Aí ele manda você fincar um poste, por exemplo,
Não vai lá Ei, ver, não. calma. Aí o trem dá lá de um brejo, entendeu? Você tem que ir lá Aham. de um brejo com escada e tudo para poder abrir uma chave, em vez do cabo colocar o trem liberando da estrada. Eu nunca vi um trem desse na minha vida. É, isso acontece quando tá à distância mesmo, ou não conhece a atividade fim. Alguém mais aí já passou sufoco também com esse tipo de situação? Rafael, Cláudio, Diego, Vinícius, Reinaldo. Pô, ninguém passou sufoco isso aí não? Rapaz do céu, eu achava que isso era normal. O tanto de coisa que eu vejo aí, eu achava que era normal. Ah, Não, então, já. já, Rafael. Eu passei sufoco algumas vezes já trocando motor de condensador. Esse condensador vaporativo de amônia. Uhum. Subia lá para trocar o motor de 5 CV, para descer sem Nossa guarda-corpo lá senhora. em cima, mais de 10 metros de altura. Tá maluco? Isso aí Era é. doído. É isso aí. Eu trabalho pro Super-Homem, moço. É, realmente, aí você tá numa situação ruim também, hein? Então, infelizmente, quando o pessoal projeta, né? Geralmente, o pessoal que faz projeto não é da manutenção. Então, ele não pensa muito em como que vai ter a necessidade, ou muitas vezes ele até pensa, mas não conhece como que de fato ocorre, né? Todo o processo. Então, isso também vai ser importante para a gente colocar a nossa parte gráfica aí, né? Esses posicionamentos e tudo mais, e as informações que vão trazer nesse memorial descritivo. Aí entra também as aplicações, né? Do projeto, ó, cálculo de carga térmica, precisa a gente todo definir e estabelecer as aplicações e condições de cálculo, que a gente conversou antes. Então, essas condições determinarão os valores das trocas térmicas que ocorrerão entre o meio a ser condicionado e o meio exterior. Então, normalmente uma série grande de fatores influencia as condições a serem adotadas no projeto. Então, ó, a aplicação de condicionamento a ser feito, se é de conforto, né? Ou industrial, a gente costuma falar técnica, né? Climatização técnica. O tipo de atividade que é feita dentro desse ambiente é importante, a idade dos ocupantes, o sexo deles, o clima, a época do ano, roupa, preço da instalação, etc. Aqui traz, né? E até questão legal aí que eu vi roupa, né? Eu já vi o pessoal fazer um dimensionamento e não levou em consideração que quem usaria a sala era o pessoal com costume, né? Com terno, gravata. Então acaba que a sensação térmica deles é diferente. E aí isso influencia também no cálculo de carga térmica. Ficou um cálculo que ficava confortável para quem tivesse de polo, mas para quem está de paletó, né? Já não ficava legal, o pessoal suava muito. Então, esse foi um fator que não levaram em consideração e ocorreu um caso deste. Então, temos as condições de projeto. Então, tem diversas normas, cada uma delas apropriada para um contexto específico. O projetista precisa estar atento para o fato de que em algumas regiões do Brasil pode acontecer a carga térmica de inverno ser superior à carga térmica de verão. Então, né, por isso a carga térmica de inverno deve também ser estimada. A nossa região é muito difícil, né? Ninguém usa sistema de aquecimento. Então, aqui no NBR 16401, para maiores informações, aqui, ó, o que que a NBR traz? Finalidade de conforto, 23 a 25. Então, aqui, ó, Gerlei, a gente já pode colocar nossa temperatura de bulbo seco entre esse range. Beleza, aí vai dar certo. É, se o cara quer usar 20, infelizmente ele não pediu, né? For 20 a gente usa muito para climatização técnica de rack, né? Esses, esses locais que o pessoal armazena servidor e tudo mais, aí já usa 20, 19, entre 19 e 20. Mas aqui ele ficou no meio, né? Entre a Anvisa e a NR17, a especificação da temperatura de bulbo seco, que é a temperatura que o nosso termohigrômetro mede, se a gente colocar no ambiente. E a umidade relativa, isso aqui, infelizmente, muitos sistemas aqui, pelo menos em Goiânia, onde eu mais ando, não consegue atender. E não tem jeito, isso aqui é contra a natureza. Um exemplo,
chega a época do ano de setembro, agosto, setembro, que a nossa umidade relativa chega abaixo de 15%. Então imagina no seu ambiente lá, tá lá o Diego no ambiente dele, tem 5 piso-teto. A umidade relativa do ar externa tá 15. Como que ele, com 5 piso-teto dentro do ambiente, vai fazer a umidade relativa chegar a 40, de 40 a 60? Se a umidade relativa fora do ambiente está 15, por exemplo. Ele teria que umidificar esse ar lá dentro, né? Usar um umidificador. E quem usa o sistema de climatização muitas vezes não usa o sistema de umidificação. Então, a umidade relativa, para ser controlada, muitas vezes você precisa de outros sistemas que até dependendo do caso atrapalham, né? Na, Como fala, atrapalham a questão do próprio ambiente. Você imagina se colocar um umidificador numa biblioteca, ou um local onde tem muito papel, que o pessoal utiliza o espaço, mas também tem papel, ou tem muitos equipamentos eletrônicos. Então, muitas vezes, você ficar umidificando o ar, que a concentração dele é maior, você pode danificar. Então, a questão de controle de umidade relativa já é mais complicada. Outro ponto também que a gente em projeto tem que levar em consideração para sistema de split, né? Que não tem a renovação de ar. E aí a gente tem hoje em dia os insufladores, né? Da, um exemplo é a Split Vent fabrica os insufladores que eles pegam o ar externo e jogam para dentro do ambiente para ajudar nessa troca. Senão a concentração de CO2 fica alta e o ambiente fica inóspito, né? Fica difícil para as pessoas desenvolverem as atividades. E que aí traz a temperatura de bulbo seco máxima 26,5 e a umidade relativa máxima de 65. Traz para as lojas de curto tempo de ocupação em ambientes com grandes cargas de calor latente ou calor sensível, mas fica tudo muito próximo a essa temperatura de conforto. Então, o que que vai mudando também é a carga térmica de pessoas, né? Depende da atividade que elas desenvolvem dentro desse ambiente. Então, a estimativa dessa carga térmica, de onde que vem? Aqui, ó, a quantidade total de calor sensível latente que deve ser retirada ou adicionada ao ambiente climatizado para que se mantenha as condições desejadas de temperatura e umidade relativa. Então, ganhos externos, decorrentes de radiação solar direta e difusa através de janelas. Então, as janelas são grandes vilões no cálculo de carga térmica. Geralmente, essas casas aí de alto padrão que tem a pele de vidro, né, na frente, você tem uma carga térmica maior ainda. Então, tem radiação solar através das superfícies opacas, né, que são as paredes, o calor transmitido através do vidro das janelas e das paredes devido à transferência de temperatura entre o ar externo e o ar interno, a infiltração de ar quente do exterior, e esta infiltração engloba a infiltração ou ar de renovação. E ganho interno tem iluminação elétrica, a ocupação, né, que são as pessoas, a dissipação de potência em máquinas e equipamentos que também produzem calor. Então a transmissão é calculada de que forma? Ó? Que é no caso das paredes internas, vidros internos, bem como teto e piso entre andares. Então, ó, o calor total, né? É a área vezes o U. Lembra o U, que eu fiquei falando tanto? O U é o coeficiente de transmitância de calor. Então, esse U vem muitas vezes tabelado de acordo com a, a forma como a parede foi construída. Se ela tem reboco, tijolo, reboco, se ela tem reboco, tijolo, reboco e gesso, ou se ela é de pré-moldado, então, ou se é de vidro, né? Depende muito e vai ter essa transmissão de calor. Então, esse U vai ficando maior para materiais que não isolam tanto o calor. Se for uma parede bem isolada, aí se tem até lã de vidro, o U é baixo, né? Geralmente as paredes, as divisórias, né, em câmaras frias têm esse U bem baixo, por isso que a carga térmica fica menor. E o contrário também é verdade. Se for um ambiente com muito vidro, o U é mais alto e aí você tem uma carga térmica maior. Então a área, né, em metro quadrado, esse U, né, que é o coeficiente aí de transmissão de calor, ele vai ter a unidade em watts sobre metro quadrado vezes graus Celsius e o diferencial de temperatura, né, para fazer o cálculo, isso de transmissão. Então, aqui, ó, vai dar um exemplo do U, ó. Uma parede de tijolo de 6 furos com reboco nas duas faces, 2,5. Aqui, ó, uma parede de tijolo 6 furos com duas camadas de reboco e isolamento,
Olha lá, ó, cai de 2,5 para 0,23. Se você tiver a mesma diferença de temperatura e a mesma área, você vai ter um valor aqui, ó, 10 vezes menor por pela sua parede ter duas camadas de reboco e isolamento de isopor. Então, quanto melhor for a construção da sua parede, né, quanto mais isolante termicamente ela for, menor a carga térmica no seu recinto. Isso é uma verdade que ainda é pouco explorada nas construções aqui no nosso país, né? Geralmente, quando vocês veem no YouTube aí, o pessoal construindo casas nos Estados Unidos e tudo mais, você vê que eles usam muito PU, né? Eles isolam bastante as casas, que funcionam tanto para o calor e eles têm necessidade do frio também, né? Aqui, se a gente isolasse, a casa teria uma inércia térmica muitas vezes tão alta que você não precisaria de equipamento de climatização, ela ia ficar uma temperatura agradável o tempo inteiro. Se conseguir coincidir a questão do bom isolamento das paredes, teto e tudo mais, com a entrada de ar, né, os ventos cruzados, aí já entra um pouco o pessoal da arquitetura e da engenharia civil, você tem uma casa agradável com temperatura fresca o dia inteiro sem precisar de equipamentos de climatização. E esse chega a ser o ápice, né? Questão da engenharia verde aí que o pessoal vem trazendo. É bom por um lado e ruim para outro, que se o pessoal não comprar ar-condicionado, vai ficando ruim para a gente, né? Então, tem esses dois pontos aí que são duas vertentes, mas trazendo para vocês que tem essa possibilidade. Então, quanto melhor for o isolamento das divisórias, as paredes, principalmente as que sofrem a insolação, menor vai ser a carga térmica do ambiente. E aqui ele explica, né? Isso aqui eu vou jogar para vocês lá no nosso material, mas aqui ele faz um exemplo de uma cálculo de transmissão de calor para uma parede aqui, ó, 30 metros quadrados, parede não isolada, e traz todos os dados e vai fazendo. Como que ele faz a questão do U? O U, como a gente pega tabelado, não entra na questão de calculá-lo, mas nesse caso aqui ele trouxe, ó, então, é um sobre o H, né? H externo, que no caso ele já trouxe aqui o HE, que é 25, mais a espessura, né? Sobre o K. Então, é L sobre K, é a espessura daquele material sobre vamos falar, a condutividade dele. Então, por exemplo, ele tem uma camada de 21 centímetros, ó, tijolo de 21 e reboco dos dois lados 2 centímetros. Então, ele converteu para metros, né, 0,02 do reboco de fora sobre o K do reboco, 1,15, mais. Agora é o tijolo de 21 centímetros sobre o K do tijolo 1,85. Volta o reboco de novo e agora é 1 sobre o HI, né, que é o H interno, que é 7 watts. Com isso, ele faz essa fórmula aqui, muito similar ao cálculo lá que a gente fez de circuitos paralelos. Não sei se o pessoal lembra lá atrás nos comandos elétricos, na eletrotécnica, né? Vocês devem ter feito, então, a associação em série aqui do circuito. Com isso, não é nem em paralelo, é em série. Sai o valor de U 2,15. Então, é dessa forma que calcula o coeficiente de transferência de calor. Aí ele vem para a fórmula, aquela fórmula que a gente viu antes lá, ó. A vezes o delta T. Então, o A, né, era 30 metros quadrados. O U, que a gente acabou de calcular, 2,15, a diferença de temperatura era externa era 32 e interna 25. Com isso, ele já encontrou o ganho, né, térmico por transmissão de 451,5 watts somente nessa parede aqui. Então, a gente vai calculando para cada parte da casa que sofre a ação do calor, né? O teto, o piso e tudo mais. Então aqui ele traz outros, né? Olha o coeficiente 1 para uma janela de vidro comum, janela de vidro duplo, já diminui. Aqui está mudando também, ó. Nota que a unidade é diferente. Aqui, quilocal-hora sobre metro quadrado vezes grau Celsius. Aqui é watts sobre metro quadrado de Celsius. Então vai mudando. E quanto mais espesso, né?
mais grosso for o vidro, menor é o U. Então ele vai isolar melhor o ambiente também. Entre os vidros, né? Lógico que a parede tem um papel melhor. Então tem a insolação através de superfície transparente, que é a aplicação do sol sobre vidros, né? Que são superfícies transparentes. E como que é feita a fórmula? É a área vezes o fator FGCI, ó, em função da latitude, da orientação. Isso aqui tem na tabela esse fator aqui, ó, FGCI máximo, vezes o fator de carga de resfriamento, né, que seria quanto demora para essa insolação bater, que também é tabelado, vezes o coeficiente de sombreamento, né, que é o CS. E aí você consegue fazer o seu ganho, né, o ganho térmico referente às superfícies transparentes, que é geralmente para vidro, isso aqui. Aqui, ó, fator de ganho de calor por insolação. Então, esse aqui, né, que a gente viu, tem uma tabela que entra em relação ao mês e a orientação que essa janela tá. Então, tá aqui, ó, para condição de latitude menos 23,5. Aqui o também, né, para outra condição de latitude e para outra condição de latitude. E o FCR, como que é feito? Ó, para fins de simplificação, se o projetista às vezes já estimar a carga térmica simplificada para um determinado momento, pode-se realizar um FCR de igual a 1. Então, esse retardo térmico aqui depende do tipo de cálculo que você vai fazer, muitas vezes não é necessário utilizá-lo. Então, ele reduz, né, um fator para a conta dele. E aqui o coeficiente de sombreamento. Vidro comum, com muitos milímetros, com reflexão. E aqui entra outro fator importante, é o seguinte, as películas, né? Por isso que as películas ajudam tanto aí na questão da carga térmica. Se tiver uma película boa aplicada no vidro, você consegue diminuir a carga térmica. Pessoal, só pedir um segundinho aqui. Na verdade, eu vou precisar de 1 minuto, eu já volto, tá? É jogo rápido aqui, a gente já continua. E de volta, de volta. Tá me ouvindo, Girley? Só o feedback. Beleza, de boa. Então, beleza. Mais outro fator é o coeficiente de sombreamento, né, dos vidros. Quanto mais espesso for o vidro ou tiver uma película, menor vai ser nesse fator. Então, esses fatores menores, menor é a carga térmica, e quanto menor, menor o equipamento que você vai selecionar. Isso é importante. Então, às vezes você está com o ambiente aí, não tem uma refrigeração, não está chegando na temperatura que você quer, e que o cliente não quer trocar a máquina. Ou vai ser difícil, por exemplo, você já está com a máquina de 72 mil, né, o piso teto, para você encontrar outras, ou ter que colocar mais uma, é complicado. Então, muitas vezes tem soluções, igual persiana, um vidro, se tiver uma área muito grande que está interferindo, uma película, né, essas window blue da vida aí, não fazendo propaganda, mas elas realmente têm a função de ajudar nesse ponto. E aí vai diminuindo esse fator do vidro. Com isso ele faz a conta, ele trouxe
Ó, uma janela de vidro comum, 4 milímetros. Então você já sabe que o UFC é de 1. Tá aqui, ó. Que mais? Né? A área dela é de 20. Tá aqui o 20. Face leste, 27 graus sul para o mês de janeiro. Que ele deve ter achado esse fator. Não, não. Esse aqui é o U do vidro, 5,8. A gente vai ter que voltar lá, ó. 27 graus sul, né? Leste em janeiro. Deixa eu ver se tem outro aqui. Mais próximo é esse 28, ó. Janeiro, sul. É, de sul aqui nem tem, né? Deixa eu só verificar aqui se ele realmente colocou o sul. Não, 27 graus sul, janeiro, mas a face é leste. Perdão, então tá aqui, ó. Face leste, janeiro 677. Qual que é o valor que ele colocou? 667. Então, ele deve ter usado alguma fórmula de aproximação. Diferença de temperatura 32,25. Ele colocou o dado aqui, FG, CI, né? O ganho por insolação. O vidro comum e o U, né? 5,8. Não sei se vocês notaram uma coisa. Aqui, ó, a orientação. Vocês viram que não tem sul? Aqui também não, ó. Isso aqui é a tabela da NBR. Já tinham notado isso ou não? Aqui uma aqui, ó. Alguém tinha notado isso aí ou ainda não? Eu tenho dela aqui, aqui. Ficou todo mundo em silêncio agora, estão me ouvindo? E eu tô escutando. Ah, o Diego tá escutando. Então, Diego, você que comentou comigo, Tô geralmente ouvindo também. show de bola, Vinícius. Geralmente as paredes, vidro, tudo que é voltado para o sul, ele tem uma menor insolação, menor ganho por insolação. Porque é a questão do movimento do sol, né? O sol é como se ele caminhasse sobre a linha do Equador, que a gente costuma dizer, né? Então, tudo que tiver voltado para o sul, face para o sul, ele tem menor incidência de calor e com isso você precisa de menos, como fala, você precisa de menos, gasta menos, né, com equipamento para retirar o calor. Se você tiver um prédio, né, o pessoal até costuma precificar o sol nascente mais caro, porque ele recebe o sol de manhã, depende das paredes que ele tiver, já não sofre mais sol durante o resto do dia. Então, durante a tarde ele está perdendo o calor que ele ganhou de manhã e à noite ele está fresco para você dormir. Já o sol poente já não é tão assim, né? Dependendo, né? Ele pode até não tomar sol de manhã, mas à tarde ele toma sol e à noite a casa ainda vai estar quente, porque ele está perdendo esse calor ainda. E assim vai. E quando você tem voltado para o sul, você tem menor incidência solar e aí fica mais difícil para secar a roupa, né? E sem o sol também tem esse outro porém. Então, para o cálculo aqui, ele fez todos, o algebrismo achou 14.152 watts, né, ou 14,2 quilowatts. Tem a insolação, né, para superfícies opacas, que é bem similar ao U vezes a 0,2 com o fator de ganho de calor, né, por insolação sobre 25. Não vai fugir muito, não. E ele fez a conta aqui, ó. Também vou deixar de exemplo para vocês. Então, se quiser fazer na mão, no braço, vai ter que usar essas fórmulas e levar em consideração também infiltração, né, e ar de renovação. Isso aqui é conforme a portaria lá a 3523, né, que é uma das primeiras que saiu na nossa área. Então, é de acordo com a vazão volumétrica, né, para cada pessoa, de acordo com o número de pessoas. Então, um número bem comum, aí vocês vão ver, se alguém não for constatável, vai falar 27 metros cúbicos por hora, que é a taxa de renovação por pessoa. O pessoal usa muito na praça aí, mas é importante consultar na NBR
que vai ser de acordo com o número de pessoas presentes. Então, esses são alguns dados, né? Vou passar aqui, mas esses são alguns dados importantes. E aqui, não sei se vocês tiveram contato com a carta psicrométrica, que é ela que vai trazer os dados, né? Muitas vezes você tem um dado de umidade ali, quer conferir qual que é a temperatura de bulbo seco. Ah, eu tenho umidade de bulbo seco, quero saber quanto que é de bulbo úmido, que para projeto também é importante. Você precisa da carta. Então, é lógico que hoje já tem softwares que cruzam essa carta de forma mais fácil, mas se você estiver fazendo à mão, né, quiser fazer de forma mais, não diria rudimentar, né, mas sentindo mais o peso da caneta aí, a carta influencia nisso e por isso que ela é tão importante, essa carta psicrométrica para cruzar os dados. Então, aqui por último ele vai fazendo um cálculo, né, de acordo com a carta para pegar a carga térmica, né, do ar externo que vai infiltrar no recinto dele. Então são todos esses dados aí que a gente tem que calcular, que veio lá da, vocês, quando vocês fizeram termo, bem provavelmente deve ter levantado essas questões de condução, convecção e radiação, e de forma não. E o que é calculado quando eu jogo aquele block load que eu mostrei para vocês, ou nas tabelas que vocês têm, são esses cálculos aqui, né? É lógico que lá faz no Excel ou no software que faz de forma mais rápida, a gente não vê, mas o cálculo que ele faz, as fórmulas que ele usa, vem daqui, dessas que eu estou mostrando para vocês. Certo? Por hora, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Deixa eu perguntar a você. Esse material você vai disponibilizar, né? Vou deixar lá na hora que terminar de renderizar a nossa web, eu já jogo junto da web lá. Beleza. Fechado? Vou deixar, ó, web 23/1 e embaixo slides, aula 23/1. Beleza. Essas contas aí, a mesma que nós fez um dia, né? Não sei que matéria que nós fez, mas nós fez umas contas mais ou menos nesse estilo aí, não fez? Foi uma do navio que guardava Foi. peixe? Foi. É, vem daí mesmo. Esse mesmo. Uhum. Aquela é para refrigeração, não é? É, aqui é mais fácil um pouco. Quer dizer, não sei se é mais fácil não, porque uma coisa lá é o peixe em embalagem, aqui o outro é as pessoas dentro, que também, você tem que dimensionar muito bem. Uhum. E outro, pode falar. Que matéria que foi aquela, você lembra? Deixa eu consultar aqui o... Eu tô caçando aqui, eu não sei que matéria que foi aquela. Mas vai ser fácil, eu tenho elas aqui no computador. Será que não foi instalação, operação, manutenção Eu acho que foi. de sistema de comercial, refrigeração comercial, foi algo assim, não foi? Uhum. Acho que foi sim. Deixa eu puxar aqui. Vamos ver se eu encontro. Creio que foi isso mesmo, ou foi na comercial ou foi na industrial. Foi. Mas é, aqueles cálculos que a gente torou na mão uma vez, hoje em dia a gente tem software para fazer eles. Uhum. Mas é muito disso, né? O Q-Selector ajuda muito na parte de refrigeração e a climatização ainda é um pouco mais restrito o software, né? Tem que pagar, mas tem também para fazer o uso. Certinho? Certo? Tranquilo. Senhores, alguém mais tem alguma dúvida? Como estamos? Tranquilo, professor. Tá Fechado, beleza, então. professor. Valeu, senhores. Obrigado pelo feedback aí. À medida do possível, tá tudo certo, professor. Certo. Na hora que vocês começarem a calcular e tiver dúvida, me chama lá no chat que a gente vai trocando figurinha, tá bom? Dia 30 nós já podia começar a calcular, né? Depois da aula, né? Segunda-feira que vem. O duro é que se eu for calcular junto com você, né, vai precisar de umas 10 web aulas, eu acho. Que aí vai parar, aí continua, aí para e continua. E não é corrida de uma vez, acaba que perde muito tempo. Talvez se trouxer o tópico, tal tópico ficou mais complicado. Aí a gente vai ataca certinho onde está a dificuldade. Eu acho que vai ser mais efetivo. Vocês pegam esse final de semana aí, já começa, na segunda a gente já manda a bala aí
que ficou mais complicado, ou algo que não, o entendimento não foi tão tranquilo, ou uma dúvida de tabela, entendeu? Tranquilo, beleza. Senhores, então agradecer a presença aí de vocês. Esse ano aí seguimos firmes e fortes, né? Vamos embora que a linha de chegada tá a 2 passos já. Então vamos seguindo aí firmes e fortes, faltando só essas 2 UCs para vocês alcançarem o objetivo aí e precisou, estou à disposição, tá bom? Então, agradeço a presença, boa noite aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Obrigado, boa noite. Boa noite, professor. turma. Até a próxima. Todo mundo com Deus Valeu, aí. professor. Boa noite. Fiquem com Deus, até mais. Amém.